no Evangelho de João, capítulo 21, antes da pandemia, antes da quarentena, né? A gente estava terminando o Evangelho de João. A quarentena nos impediu, por um tempo, pediu entre aspas, né? A gente estava expondo a palavra pela internet, mas eu queria muito terminar esse livro pessoalmente. Evangelho de João, capítulo 21, se Deus permitir, hoje à noite nós terminamos o Evangelho de João. Agora pela manhã, a primeira metade do capítulo 21, do verso 1 ao 14, pela noite, do verso 15 até o final, até o verso 25. Evangelho de João, capítulo 21. Assim é preciosa e poderosa a palavra de Deus, irmãos. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do mar, à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saírem da terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede por terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitar entre os mortos. Amém. Amém. Oremos, irmãos. Ó Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nosso Deus e Pai, Senhor, ilumina, Pai, a nossa mente por Tua luz, faz brilhar, Senhor, sobre nosso coração a luz do Teu rosto, Pai, para que compreendamos, Senhor, a Tua palavra, Te conheçamos, Senhor, e Te desejemos, Pai, e Te amemos mais, Senhor. Ó Deus, nos enche, Pai, do Teu Espírito, da Tua palavra, nos domina, Senhor, nos constrange, Pai, por Teu amor, para que vivamos para Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Cuida do Teu povo, Pai. Tua palavra é eficaz, é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Tua palavra é uma rocha para nós, Senhor. Tua palavra é inabalável. Ela jamais passará. Ela revela o Teu caráter, Deus. Por Tua palavra, Tu cria e sustenta todas as coisas, Pai. Por Tua palavra, Tu nos redime e nos consola e nos anima e nos segura, nos fortalece, Pai. E a Tua palavra, Senhor, que foi lida nesse momento, a Tua palavra que foi cantada, a Tua palavra que nos orienta na oração,
E a Tua palavra, Senhor, que será exposta nesse momento, para a nossa alegria, Pai. Pregação da Tua palavra, Pai. Coisa mais poderosa, Deus, que há nesse mundo aqui. Que possa, então, Senhor, penetrar os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, dando continuidade à exposição do Evangelho de João, nós vimos, com graças a Deus, pela graça de Deus, a gente tem compreendido. Não sei se os irmãos lembram, dessa quarentena, mas espero que sim. Nós aprendemos como é que no Evangelho de João, um pouco diferente dos outros evangelhos, Jesus ele faz muitas declarações e manifestações a respeito do seu caráter, de quem ele é, de forma menos... É interessante isso, Os outros evangelhos eles são mais históricos, eles relatam fatos, a maneira como as coisas que Jesus fez, como ele caminhou, mas no Evangelho de João a gente tem muito foco, muita ênfase na palavra dele, aquilo que ele declara ao seu respeito, São declarações, são testemunhos. E uma coisa importante no Evangelho de João, talvez algo que seja o tema do Evangelho de João, a respeito do caráter de Jesus Cristo, é o fato de que ele é a luz do mundo, O capítulo 1 vai declarar isso, ele é a luz que brilha sobre os homens e tira os homens das trevas, Nós estamos em pecado, Cristo brilha sobre nós. Ele é a luz do mundo, ele tira a humanidade das trevas. É assim que ele salva o mundo, é assim que ele recria a sua criação, é assim que ele renova todas as coisas, porque o mundo está em trevas e ele brilha sobre nós. E isso é impressionante, irmãos, a maneira como a gente consegue compreender isso na nossa própria vida. Se vocês perceberem, por exemplo, quando nós não conhecíamos a Jesus Cristo, a gente ouvia falar dele, a gente até ia para a igreja, a maioria aqui cresceu na igreja, mas houve um momento na nossa vida em que nós passamos a conhecer verdadeiramente a Cristo, como um cair em si, como um piscar de olhos. De repente, as coisas começaram a fazer mais sentido para nós. Eu ouvia falar de Jesus, eu lia a Bíblia, eu tinha o costume de criança de ir para a igreja, mas de repente, um dia, eu passei a compreender isso de uma maneira mais especial, de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais íntima. E a maneira como a Bíblia explica isso para nós, esse passar da nossa compreensão, que Deus fez brilhar a sua luz sobre nós. Ou em outra palavra, a palavra que o Evangelho de João usa, ele se manifestou para nós. Ele se manifestou para nós. A gente vai ver isso perfeitamente nos discípulos, especialmente aqui em Pedro. Eu queria dar um pouco de ênfase no apóstolo, no discípulo Pedro, que é o que o texto faz. Mas se vocês perceberem como é que o texto começa, veja aí, irmãos, o versículo 1 diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Veja, essa palavra é importante para o entendimento desse texto. Ele tornou a se manifestar, e foi assim que ele se manifestou. Geralmente o texto ele quer dar uma ênfase, ele quer trazer uma ênfase, uma atenção para algo, para uma doutrina, para algo que ele quer nos ensinar, ele repete as palavras. Se vocês notarem, lá no final do nosso texto, o texto termina no verso 14 dizendo assim: e já era essa a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter recitado. Então, uma atenção para essa palavra. A ideia aqui é que Cristo está se manifestando para os discípulos. A palavra manifestar aqui, ela tem um sentido importante. Por que João está usando isso? Exatamente para que a gente compreenda a maneira como é que Deus ele trata a nossa conversão. Ele nos ensina, ele se manifesta para nós. É algo que estava encoberto e passou a ser conhecido. Estava escondido e passou a ser conhecido por nós. Isso é interessante, irmãos, porque isso está intimamente ligado aqui com o fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É a terceira vez que Cristo se manifesta para eles, depois de ter ressuscitado. Nós vamos lembrar, no capítulo 20, no versículo 1, vocês lembram da pregação, quando eu preguei nesse texto, verso 1 diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro,
viu que a pedra estava revolvida. Veja, o texto aqui começa, é interessante porque a partir daqui o tom do Evangelho de João ele traz uma mudança significativa. Jesus ressuscitou dos mortos. É interessante porque as mulheres vão lá e estava ainda escuro. E ela viu que a pedra havia sido removida. Jesus ressuscitou dos mortos. E aí, ela então correu, foi ter com Simão Pedro, com os outros discípulos, a quem Jesus disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. E aí Jesus se manifesta para eles, ressuscitado entre os mortos. Estava ainda escuro. Elas ainda não viam Jesus ressuscitado. E aí, de repente, Cristo se manifesta para ela. É interessante porque essa ideia está intimamente relacionada a isso, irmãos. Cristo ressuscitado, Ele é luz para nós. Vocês vão lembrar, eu citei esse texto para vocês em Efésios capítulo 5. A carta do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5. Diz assim, Efésios, no capítulo 5, verso 14 do capítulo 5. Uma citação do apóstolo Paulo, ele diz assim: pelo que diz, deixa eu ler o verso 13, que faz sentido. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Veja que coisa impressionante. O sentido aqui, como é que está tão bem ligado as coisas aqui? Cristo se manifestava para eles. E tudo que se manifesta é luz. Tudo que se manifesta é luz. Está tão intimamente relacionado à ressurreição, que logo em seguida Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Ele está dizendo: levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Ressurreição dos mortos. A manifestação da luz. A luz e a ressurreição. A luz e a vida está perfeitamente ligada. Ora, não é exatamente assim que o Evangelho de João começa o seu Evangelho, fazendo essa relação com o caráter, com a natureza do nosso Senhor Jesus. No verso 4 diz, do capítulo 1 de João: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele e a vida era a luz. Porque a luz e a vida são a mesma coisa. Elas se confundem. Tudo que se manifesta é luz. E Cristo se manifestou para eles. Ele se manifestava e ele se manifestou para eles. Esse é o momento, irmãos, em que Cristo, ressuscitado entre os mortos, ele aparece para os discípulos. E é interessante como é que isso acontece. Não é algo simplesmente abrupto, né, imediato. Cristo apareceu e eles... É um processo. Ele abre os nossos olhos. A luz, ela brilha sobre nós. Ela nos aquece até chegar ao ponto em que a nossa compreensão, ela abre. Então eu reconheço o meu Senhor. Isso é perfeito, irmãos. O processo da conversão. A minha fé se acende. Então eu olho para Jesus e digo: eu conheço Ele. Eu sei quem é Ele. É impressionante. É exatamente o que acontece com a gente. No capítulo 10 do Evangelho de João, quando a palavra é pregada, o texto de Jesus diz assim: eles vão ouvir a palavra do pastor. As ovelhas vão reconhecer a voz do seu pastor. De repente, um dia, a gente vai reconhecer e vai dizer: conheço essa voz. É como um filho que foi separado do seu pai na infância. E de repente, um dia, eles se reencontram. Diz: rapaz, eu conheço esse homem. Eu já vi ele um dia. Eu já ouvi a sua voz um dia. Ele é o meu pai. É exatamente assim que acontece. Veja o que acontece, irmãos, com os discípulos. Capítulo 21 do Evangelho de João. Verso 2. A narrativa continua dizendo assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé,
chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Tá? Então 7 discípulos estavam ali no mar de Tiberíades. Verso 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. O que aconteceu aqui, irmãos? Jesus havia morrido, tá? Já o 3º dia da sua morte. Eles não... O que eles fizeram? Né? Eles voltaram a pescar. Olha só que interessante, né? Que terrível. Parece que eles perderam meio que o propósito ou o sentido das coisas. Jesus morreu, e agora? O que a gente faz? Simão Pedro disse: bom, eu vou pescar. E os discípulos disseram: a gente vai com você. Simão Pedro, como porta-voz, né? Aquele que tem o cara que toma a frente das coisas, o que fala mais, né? O líder por natureza. Ele falou: os discípulos, a gente vai contigo, não tem mais o que fazer. Isso é muito importante, irmãos, porque isso diz algo a respeito da vida daqueles que não encontraram um propósito em Jesus Cristo. Né? Se vocês notarem, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, tem um quadro muito parecido. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, acontece algo muito parecido quando os discípulos encontraram Jesus a primeira vez. Tá? Lucas, capítulo 5, vai relatar a história de uma pesca, conhecida como a pesca maravilhosa. Né? Lá há muito tempo antes, no iniciozinho do ministério de Jesus Cristo. Verso 1 diz assim, vou ler toda a história para fazer sentido para a gente. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores haviam desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, né? Quase virar. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo seguir. Veja que coisa interessante, né, irmão? É muito parecida a história. A diferença é que uma é antes da ressurreição e a outra depois. Uma foi lá no comecinho, quando eles estavam ainda conhecendo Jesus, compreendendo quem ele era, o que ele era capaz de fazer. Agora não. Agora eles já viram tudo. Eles precisavam agora ver o que mais? Precisavam compreender mais. Naquela história, na primeira história do barco, perceba que o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ele ainda não cria profundamente. E a manifestação da sua incredulidade, ela é muito sutil, né? Ele vê Jesus fazer um milagre, joga a rede. Estavam já lavando a rede. Joga a rede. E a rede veio cheia de peixe. E ela não foi nem capaz de segurar, ela se rompia. E o barco quase virava. Veja que imagem interessante. Ela se rompia de tanto peixe. E o barco quase que virava. E aí Pedro viu isso e disse, se jogou aos pés de Jesus e disse: Senhor, retira-te de mim. Se afasta de mim, que eu sou pecador.
Isso é importante, irmãos. Veja o medo de Pedro aqui. A sua falta de segurança diante de Cristo. O seu Criador se afasta de mim. Mais ou menos aconteceu com Isaías, né? Quando ele viu Deus no alto e sublime trono, ele disse: ai de mim, porque eu sou um pecador, lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Condenado seja eu. Ele diz: ai de mim. Ele diz: ai de mim, retira-te de mim, Senhor. Mas acontece diferente no Evangelho de João. O tempo passa, alguns anos se passam, Cristo termina o seu ministério, ele morre, ele vence a morte e ele ressuscita dentre os mortos. E agora ele se manifesta mais uma vez aos discípulos. E qual é a reação dos discípulos diante disso? O texto diz que Jesus aparece para eles e eles não reconhecem ainda Jesus. O verso 4 diz: não reconheceram que era ele. Eles não viram, não sabiam que era ele. Como assim? A compreensão deles ainda não estava aberta. Meu irmão, não é simplesmente porque Jesus estava diferente. Ele estava diferente, mas o corpo era o mesmo. Era o corpo que ele tinha antes, só que renovado. Era Jesus. Mas a compreensão deles ainda estava apagada. Nas palavras do Evangelho de João, eles ainda estavam no escuro, em trevas. Eles não viam ainda perfeitamente. Mas aí, o verso 5 diz: perguntou-lhe Jesus: filhos, tens aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Verso 6: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, se vestiu, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, né, equivalente a 90 metros, mais ou menos. Vejam aí, irmãos, qual é a reação de Pedro agora? Vê que coisa impressionante. Jesus fez o mesmo milagre. Se agora tu vai jogar aqui à direita do barco. E eles jogaram. Eles estavam vindo um desconhecido, eles nem sabiam quem era. Mas eles jogaram. É interessante porque no texto anterior, Pedro diz assim: Senhor, a gente passou a noite toda pescando, mas já que tu está falando, a gente vai jogar. Em outras palavras, Pedro estava dizendo assim: Senhor, a gente é pescador há muitos anos, a gente conhece o mar, não dá não para pescar, mas só para o Senhor ver, já que o Senhor está dizendo, eu vou jogar a rede. Eles jogaram e pescaram. Retira-te de mim, Senhor. Quem é tu? Vê que palavra interessante, Ele está falando. Ele está dizendo assim: Senhor, a gente conhece o mar. Ele estava ali arrazoando, discutindo com o Criador do mar. Aquele que anda sobre as águas. Aquele que abriu o mar vermelho. Aquele que criou os peixes. Aquele que criou o universo. Senhor, eu sou pescador há tanto tempo. Eu sou o criador do mar, meu filho. Eu criei isso aqui. Joga a rede. E aqui acontece a mesma coisa. Só que ele não questiona. Vamos ver o que vai acontecer. Joga a rede. Eles reconheceram. E aí o primeiro discípulo aqui, João, ele não cita, mas é João. O discípulo que Jesus amava. Quando ele viu isso, ele disse: é o Senhor. Imediatamente Pedro, ouvindo isso, disse: é o Senhor. Eles lembraram, isso já havia acontecido. O milagre talvez foi uma ponta de luz para abrir a compreensão deles. É o Senhor. Qual é a reação de Pedro, irmãos? Ele se joga na água. Ele estava nu, porque naquele tempo eles pescavam nus. Eu não sei se ainda acontece assim, no meio do mar, fica nu, acho que não, Mas naquele tempo,
Eles ficavam nus e pescavam, né? Só os homens se retiravam e iam pescar. Ele se cingiu, se vestiu, e não dá para entender ao certo o que significa isso. O pastor diz assim, ele cobre a sua vergonha para se colocar diante do Senhor, porque ele reconhece, então ele se veste e ele pula na água. Vê que coisa interessante, irmãos. Mas antes, quando ele viu Jesus, ele disse: retira-te de mim, vai para longe de mim. Agora Jesus estava longe, a 90 metros de distância, 200 côvados, e ele vai para perto de Jesus, ele pula na água e diz: vem para mim, Senhor. É o Senhor, vem, Senhor. E ele se lança na água e corre e nada para Jesus. Nada vai me impedir. Que coisa, irmãos. Que ousadia. Vocês vão lembrar que uma vez Jesus ele andou por sobre as águas. Capítulo 6 de João. E Pedro, né, na sua ousadia, foi para a água também. Mas ele tentou andar. Ele afundou. Ele se desesperou. Na hora, Senhor, eu estou afundando. E agora ele se joga na água. Segurança é essa? Que segurança é essa? Essa é a segurança que a gente confessou hoje. A segurança da salvação. A certeza plena de que o meu Senhor venceu a morte. Eu pulo no mar. Eu me lanço das águas para ver o meu Senhor. A certeza plena da salvação. Às vezes a fé, irmãos, ela é fraca, mas é fé. Mas ainda assim a gente não tem aquela segurança plena. Provavelmente é o caso dos discípulos. Né? A fé deles ainda não trazia um conforto pleno, mas é fé. Eles estavam seguros, mas eles não se sentiam seguros. É assim que acontece com a gente muitas vezes. Essa é uma doutrina que foi perdida pela igreja, foi abandonada pela igreja. O apóstolo Paulo ensina isso muito bem. Capítulo 8 do Evangelho da sua carta aos Romanos. Interessante. Lá no capítulo 8 diz que o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito. Ele, junto com o nosso espírito, ele clama ao Pai. Junto com o nosso espírito, ele fala ao Senhor. É como se ele pegasse o meu espírito, minha alma, e levasse a consumir. E trouxesse plena certeza, plena segurança. Espírito Santo ao meu lado, dentro de mim, me confirma a minha salvação. Eu me lanço na água. As águas não me submergirão. Fogo não me queimará. Me lanço nas águas. E ele vai até Jesus, aquele que venceu a morte. Essa é a imagem que a gente tem aqui, irmãos, do Cristo ressuscitado. Que prontidão é essa? Que prontidão em ouvir a voz do Senhor e ver a manifestação do seu poder. E se lançar imediatamente. Intimidade, sede de Deus, fome de Deus. Que coisa, irmãos. É o que a gente deve se atentar também. Jesus havia chamado eles, né? Lá no capítulo 5 de Lucas. Eu vou fazer vocês pescadores de homens. Sigam-me. E o texto diz que eles largaram tudo. Eles abandonaram a pesca. Seguiram Jesus. Mas aí eles voltaram a pescar. Estava sem propósito na vida. Mas aí viram Jesus e largaram tudo de novo. Pularam na água. Isso é impressionante, né? As redes aqui não se rompiam. 153 grandes peixes. As redes não se rompiam. Isso deve lembrar exatamente a segurança que a gente tem. Essa é a segurança que a gente tem. É quando eles puxam a rede,
Eles tentam levantar, o texto diz que eles puxam, né, arrastam a rede. Tão pesada que era. Essa é a mesma palavra que está lá no capítulo 6 do Evangelho de João. Se a gente voltar lá no capítulo 6, Jesus diz que o Pai nos arrasta até Jesus. Ele nos atrai até Jesus. É a mesma palavra aqui para quando os discípulos pegam aquela rede cheia de peixe e arrastam para dentro do barco. É o que Deus faz com a gente. Ele nos atrai até Cristo. A rede não se rompe. A plena segurança para nós. É coisa impressionante, irmãos. A plena segurança para nós. É Ele que nos arrasta. É Ele que faz o milagre. É Ele que nos segura. Que o barco não vira. Ele controla o mar. Ele colocou aqueles peixes ali. Foi Ele quem me trouxe para cá. Foi Ele que me colocou nas suas redes. No seu laço de amor. Que não se rompe. Ele me segura. Traz plena convicção de que eu estou seguro nele. Apesar dos meus pecados. Apesar da dificuldade dessa vida. Apesar da cruz. Apesar dos inimigos. Apesar do meu próprio coração. Ele me segura. A rede não se rompe. O barco não vira. Eu estou entre aqueles que foram colocados ali. Plena segurança. E aí Pedro lembrou. Ele me chamou para ser pescador de homens. Imagine Pedro arrastando aquela rede dizendo: Ele me chamou para ser pescador de homens. Esse é o meu ofício. É para isso que Deus me chamou. Não diminuindo, né, irmãos, a pesca ou o trabalho, seja ele qual for. Mas foi para isso que Deus havia chamado ele. E ele se lembrou. E ele foi até Jesus. Que coisa perfeita, né? Quanto sentido a gente vê no texto. Coisas tão pequenas para nós. Um pescador. Eles vão até comer agora, né? O texto diz assim, no verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. E em cima peixes. Havia também pão. E disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Que coisa impressionante. O texto diz: eles não sabiam que era o Senhor. E no final diz: ninguém perguntava, porque sabiam que era Ele. Eu tenho certeza que é o Senhor. Isso é intimidade com Deus. Isso é essa doutrina maravilhosa. Quando o apóstolo Paulo diz assim: eu sei em quem eu tenho crido, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o final, até o dia de Cristo. Isso é segurança, irmãos. Porque a segurança está fundamentada nisso, em conhecer Cristo. E não ousar perguntar: quem é você? Porque Ele me conhece e eu conheço Ele. E que coisa maravilhosa, né? Irmãos, atentem o texto, né? É muito detalhe. Mas interessante notar, por exemplo, que quando eles chegaram em terra, havia brasa ali. E havia peixe ali. Mas já tinha peixe. Mas não foi o peixe que o próprio Deus providenciou. E Jesus diz assim: peguem do peixe que vocês pescaram. A gente vai comer desse peixe. O que é isso? É o peixe que eu providenciei para vocês. Eu providenciei isso para vocês. Isso é impressionante, irmãos, porque eles tinham jogado a rede no mar. E eles não pegaram nada. Mas aí Deus falou: joga aqui. E eles pegaram. Isso é a providência de Deus.
Esse é o ensinamento, a doutrina da providência de Deus. Você depende totalmente dele. Há dias, muitos dias na nossa vida, irmãos, a gente fica lançando a rede e não pega nada. Essa é grande parte da nossa vida. A gente fica frustrado o tempo todo. Mas entenda, é para que Deus manifeste o seu poder. É para que Deus faça conhecido o seu nome e diga: você depende de mim. Sou eu quem providencio para você. Sua vida é minha. Eu providencio para você. Eu sustento você. Sua comida eu dou. Sua bebida eu dou. A sua casa eu dou. Eu sustento você. Não coloque a sua segurança naquilo que você faz, naquilo que você pesca, porque eu sou Deus providente. Jeová Jireh. Sou Deus da providência. Tudo que você tem é meu. Por isso, irmãos, não se abalem, nos dias de angústia, de falta, de necessidade, muitas vezes. Clame ao Senhor, espere nele. Certamente, Ele é o Deus que controla a tempestade. Ele é o Deus que enche a sua rede. Ele é o Deus que anda sobre as águas. Ele é o Deus que multiplica os animais, multiplica os pães, multiplica os peixes. Lembre disso. Quando você não tiver, principalmente até quando você tiver, como é o caso aqui, eles tinham pão, eles tinham peixe, eles tinham tudo. Mas a segurança deles estava em Jesus Cristo. É assim que Deus manifesta quem Ele é. Isso significa Deus ser Deus para nós. Eu dependo completamente dEle. Esse é o vínculo mais profundo. Esse é o laço mais forte que há entre Deus e os homens. E eu sou totalmente dependente do meu Criador. Completamente dependente dele. Ele me salvou. Ele me salva. Ele me sustenta com pão. E Ele me sustenta com a sua palavra. Essa é, irmãos, a nossa condição diante do nosso Criador, do nosso Redentor. Que Deus nos oriente nisso. Sua luz brilhe sobre nós. O apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, diz que nós somos filhos da luz. Andávamos nas trevas. Somos filhos da luz agora. Porque Cristo é luz. Porque Deus é a luz dos homens. Nele não há variação. Nele não há sombra. Nele não há pecado. Ele ilumina a minha vida. Ele é a luz dos homens. E ele termina dizendo: pois ainda, verso 9, ainda não tinha compreendido a Escritura. Perdão. Capítulo 21, verso 13. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Tá? Isso é muito significativo, né? Deus dá o pão para eles. Mesma coisa que acontece no caminho de Emaús, né? Em Lucas 24. Ele vai para a casa daqueles discípulos que caminhavam ali. Na casa deles, mas é Ele quem dá o pão para eles. E Ele dá o pão para eles. Verso 14. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos. Aleluia. Amém, irmãos. Cristo ressuscitou. Ele venceu a morte. A gente está aí com medo da pandemia, com medo dos malfeitos aí, dos magistrados civis, dos políticos corruptos, com medo da morte. Cristo venceu a morte. Ele brilha sobre as trevas. As trevas não prevaleceram contra nós. Ele venceu. Ele nos criou. Ele nos salvou. Amém. Vamos louvar.